terceira aula, ela vai falar da Bíblia e a tradição da Igreja Católica. E nós temos um decorado aqui, né? Que é a passagem de Marcos 16, do versículo 15. Então, que a gente possa ler juntos, então. Que é algo que vai ser para o nosso crescimento. Então, a gente ficar sempre atento a esses versículos, essas passagens, que já vai estimulando, né, o nosso conhecimento, a nossa memória, de acordo com os ensinamentos. Vamos lá? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Vamos repetir? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Amém. Então já é algo que o Senhor quer colocar no nosso coração esta noite, né? O Senhor quer que possamos evangelizar, possamos anunciar esta boa nova, né? Cristo tem algo, Cristo quer que possamos fazer algo pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, né? Que nós não nos limitemos a simplesmente ao nosso mundo, né? Perante somente as estruturas, né? Que possamos sair pelo mundo e evangelizar, né? O Senhor quer mais de nós, né? O Senhor quer que possamos dar mais. E diante de tudo isso, Jesus Cristo nos confiou 3 tarefas, né? Nós que somos igreja: ensinar, santificar e governar. São 3 tarefas essenciais para a nossa caminhada, para o nosso crescimento como igreja, para o nosso crescimento como comunidade. A palavra ensinar, ela vem de instruir, indicar, educar, né? O que o Senhor quer com isso? Quer que nós ensinemos a boa nova. Ele quer que nós possamos anunciar a boa nova de Deus. Primeiramente, o Senhor vem nos convidar a isso, a ensinar, né? Isso é algo que ficou para nós, né? O Senhor, Ele deixou isso como tradição, né? Isso foi colocado para nós como igreja. E também temos, né, o santificar, que vem de tornar-se santo, né? O Senhor quer que nós sejamos santos e que possamos fazer que os outros sejam santos também. Isso é algo muito importante também para a nossa vida como cristão. É algo essencial, nos santificar por meio dos sacramentos, né? A nossa igreja é rica nos sacramentos, né? Nós temos muitos sacramentos: sacramento da comunhão, do batismo, do casamento, do matrimônio. Temos os sacramentos sacerdotais, né, que o Senhor vem colocar a cada um. E isso é algo que o Senhor nos deixou. Isso é algo que o Senhor quer que possamos dar continuidade em nossas vidas. E por último, governar, que também é algo essencial para a nossa caminhada, né? O Senhor nos dá autoridade, né? Nos dá autoridade. Tem a palavra de a palavra de Mateus 18, do 17 ao 18, que fala assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, e que vocês proibirem a terra o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que vocês permitirem na terra será permitido nos céus. É uma passagem de Mateus, capítulo 18, versículo do 17 ao 18. É a tal autoridade que o Senhor nos dá, o governo que o Senhor nos dá, para que a nossa vida ela possa ser direcionada, né? Ela possa ter firmada com os passos corretos perante a obra do Senhor, né? Essa autoridade o Senhor nos dá, já foi nos dada, né? Então que a gente possa caminhar com essa convicção: o Senhor tem algo em nossas vidas, né? A tradição da igreja, a Bíblia, tudo isso que o Senhor deixou para nós é algo que vai fazer com que o nosso crescimento ele venha a exceder, ele venha a crescer perante os passos do Senhor e perante a obra diante das nossas vidas. Então que o Senhor possa nos conduzir desta forma, com essas 3 tarefas, que é ensinar, a segunda, santificar, e a terceira, amém. Amém.
E dentro deste dever de ensinar, se encontra o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Boa noite. Dentro desse dever de ensinar, se encontra o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, tanto a palavra escrita, que é igual às Sagradas Escrituras, como a palavra oral, que é a Sagrada Tradição. Este é um serviço que o magistério presta à palavra, guardando e expondo fielmente o depósito de fé da revelação. O Senhor, Ele deixou como herança a nossa direção na igreja, né? Os nossos padres, os nossos bispos, e eles são encarregados de fazer essa interpretação. Não que nós não podemos, nós podemos também, diante de uma leitura, diante, né, da nossa Lectio Divina que vai ser explicada mais à frente. O Senhor, Ele nos dá esse conhecimento, né? Ele nos dá esse direcionamento através das pessoas que estão às nossas frentes, que foram escolhidas por Deus, né? Então nós temos uma direção. A nossa igreja, ela é rica, né? Ela não é uma igreja pobre, né? Pobre no que eu quero dizer, né? Uma igreja direcionada, né? Direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele coloca algo no coração do homem, que é transmitido a nós fiéis. Então que nós possamos firmar desta forma, né? Através da palavra escrita e da palavra oral. Nós temos dois sentidos para a interpretação bíblica. O lugar originário da interpretação da Escritura é a fé da igreja. A Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. Somente com a nós, isto é a nossa comunhão com o povo de Deus, poderemos realmente entrar no núcleo da verdade, que é o próprio Deus que nos quer dizer. A igreja analisa duas coisas ao interpretar o texto bíblico: o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal é o significado de cada palavra e expressão ao pé da letra. A igreja possui regras e exegese para dar-nos sempre uma correta interpretação. É importante considerar o contexto das passagens, lendo as notas, as explicativas e concordâncias que a tradução bíblica oferece, além de ter acesso ao dicionário ou chaves bíblicos confiáveis. Esse sentido literal, quando nós lemos a palavra de Deus, de imediato ele fala algo, né? Ele fala algo ao nosso raciocínio, à nossa lógica. Eu me lembro que a palavra que mudou a minha vida, né, foi a palavra de João 3, onde Jesus conversa com Nicodemos. Ele pede a Nicodemos que ele nasça de novo, né? E Nicodemos, ele fala o que para Jesus? Como eu, sendo velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Ao pé da letra, isso é impossível. Poxa, não tem, não existe. Alguém conhece alguém que voltou para o ventre da sua mãe? Não, né? Então isso é algo literário, algo que o texto vem de uma forma contextual nos dizer algo. Mas nós temos uma maneira de interpretar isso, o sentido espiritual, onde o Senhor coloca algo em nosso coração. O que o Senhor naquele tempo, né, alguns anos atrás, falou no meu coração? Que eu precisava deixar a minha vida velha. Eu precisava deixar a minha vida antiga e de forma nova de ser conduzido por Deus, conduzido pelo Espírito Santo. Isso que o Senhor colocava em meu coração, que é o que vai dizer o texto. Dentro de cada texto, sobretudo o mais complexo, devemos tomar a mensagem central, ou seja, discernir o que devemos ter daquela passagem e como devemos agir ao tê-la. Do catecismo, vai dizer algo muito bacana. Vou pegar aqui para vocês. O Marcos falou antes, os seus olhos, esse sentido aí. Exato.
da letra, se nós formos arrancar os nossos olhos, é uma loucura, né? Mas o que o Senhor pede, né? Possamos ver com os olhos do Espírito, né? Possamos ser conduzidos por Ele. Se for algo que nos faça cair, que o Senhor venha nos dar força, né? Que a gente possa fechar de fato a nossa vida para o pecado, né? E sim para as coisas de Deus. É isso mesmo. Exato, exato. Então vou pegar aqui o versículo no catecismo. Só um instantinho. Que eu acho que é algo muito importante e é o que a igreja vê. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos das Escrituras: o sentido literal, que é o que nós acabamos de falar, o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também a realidade e aos acontecimentos do que ela fala e podem ser sinais. O sentido alegórico, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação de leis em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. O sentido moral, os acontecimentos relatados nas Escrituras devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. O sentido anagógico, podemos ver as realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal de Jerusalém celeste. E por último, o dever das exégetas esforça-se dentro dessas diretrizes, por entender e expor com maior aprofundamento o sentido das Sagradas Escrituras, a fim de que por seu trabalho como se preparatório amadureça o julgamento da igreja, pois todas essas coisas concernem a maneira de interpretar as Escrituras e estão sujeitas em uma última instância ao juízo da igreja que exerce o divino ministério mandado de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele nos dá várias maneiras, né, na leitura da palavra. Como eu falei, a leitura literal e a leitura espiritual. Tem que existir, e é algo essencial, uma forma criteriosa mesmo de dar essa leitura. Tem que ter uma certa medida, tanto para o lado literal, quanto para o lado espiritual. Como Pedro citou bem, não diria uma forma absurda também, de ser conduzido da forma espiritual, Senão as pessoas acham que nós, mas já está bitolado, tudo que a palavra de Deus fala, é um sinal. De fato é um sinal, mas nós temos que ter uma concordância, algo que vem diretamente de Deus, que inspira o nosso coração, Como eu falei, o Senhor dá muitos sinais diante da palavra de Deus, mas cabe a nós, no sentido espiritual, estarmos atentos. Temos uma vida regrada, uma vida de oração, uma vida baseada no Senhor. Uma pessoa que não conhece a Deus, que pegar a palavra de Deus de uma forma simples, começar a fazer a leitura, ela, a primeiro instante vai achar, nossa, isso é muito doido.
Mas o Senhor não. Quando estamos firmados no Senhor, quando estamos enraizados no Senhor, tendo uma vida perfeita de intimidade com o Senhor nos dá um entendimento. O Senhor coloca sentimentos, ações em nossos corações, aonde conseguimos concluir, onde conseguimos de fato entender o que o Senhor quer nos falar, de modo individual. Né? Eu tenho certeza que se nós lermos João 3, tenho certeza que se lermos João 3, que foi a palavra que mudou o meu viver, né? Que mudou a minha vida, a cada um o Senhor vai falar de uma maneira, né? A cada um o Senhor vai direcionar de uma maneira. E aí onde temos que estar atentos, o que o Senhor quer de fato, né? O Senhor quer nos colocar, isso é muito importante. No texto vai nos dizer assim também. Em outras palavras, a Bíblia deve ser lida dentro de um criterioso uso da fé e da razão. As virtudes estão no equilíbrio dessas duas potências que Deus nos deu. Compete à igreja separar o joio do trigo e dizer as verdades em relação à Bíblia. Sem ela, como poderíamos entender que no Antigo Testamento Deus permitia ao homem ter várias mulheres, enquanto no Novo Testamento é afirmada a unidade conjugal? Então, né? Eu, por exemplo, sou casado, uma esposa só, graças a Deus. Firmado no Senhor, né? O que o Senhor colocou para a minha vida, né? Como sentido para a minha vida. Eu não conheço, né? Ao Senhor. Leia o Antigo Testamento. O que fala lá? Não? Em Gênesis 25. O homem pode ter várias mulheres. Já não cabe mais para os nossos tempos de hoje. Né? O Senhor pede que tenhamos uma mulher. Isso a partir do Novo Testamento. Né? Não da nova lei, mas do que Jesus veio colocar para as nossas vidas. Né? Então temos que ter essa sabedoria. Né? Senão, se formos usar a palavra de Deus como tradição em nossas vidas, né? Como se colocar algo em nossas vidas, de acordo com a nossa necessidade, vai virar bagunça, não vai? Então, temos que pedir a sabedoria, né? Realmente o discernimento ao Senhor. O que de fato é para o nosso mundo, o que de fato é para a nossa realidade. O Senhor, Ele tem algo a nos dizer ao tempo todo, né? Ao tempo todo o Senhor quer colocar algo em nossos corações. Então que estejamos atentos. Como eu falei, temos que estar preparados. Né? E logo mais, na próxima aula, né? Isso. Terceira aula. Estava dizendo, né? Temos que ter um sentido firmado no Senhor, né? Uma maneira convicta, baseada na oração, né? A próxima aula, após a minha, será conduzida de uma maneira onde a gente possa interpretar, a gente possa entender, mergulhar de fato nas Sagradas Escrituras. E tem algo muito bacana também, que a igreja nos ensina, que a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras, Jesus nos fala diretamente. Jesus nos não mandou escrever a Bíblia. A sua ordem não foi: ide e escrevei o que vos disse, para que leiam, mas sim, ide pregar e ensinar. Falando friamente, Jesus tudo sabia, né? Deus colocava essa dimensão no coração dele. Mas quando Jesus nos fala, né, através das Sagradas Escrituras, Ele nos pede o quê? E de pregar e ensinar. Jesus tinha dimensão que nós teríamos a palavra de Deus, né, a partir do Novo Testamento. Alguém sabe dizer?
tinha dimensão que oralmente, né, chegaria, né, o seu anúncio chegaria. Mas Deus é maravilhoso, né? Deus não faz nada sabendo do que possa acontecer lá na frente. Deus, Ele planeja tudo mesmo, de fato. E Ele colocou, né, a inspiração no coração do homem, né? O Senhor, Ele colocou o Espírito Santo para que através da sua sabedoria, né, da sabedoria do Espírito, Deus pudesse colocar no coração do homem as palavras certas, né? O que de fato os seus sucessores viessem a escrever os seus acontecimentos. Talvez só pelo fato oral, né, do anúncio, talvez hoje nós não tivéssemos conhecimento do que é Cristo. Mas Deus, na sua essência, na sua plenitude, fez com que homens, né, simples homens, fossem inspirados pelo Espírito Santo a escrever, né? A mover, né? De fato, colocar em prática e no papel, né? A palavra mais ao pé da letra, no papel de fato, escrever o que aconteceu naquela época. E isso tudo foi mover de Deus, foi mover do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma dinâmica agora. É bem simples. Vocês já ouviram falar no telefone sem fio cristão? Foi quase. Eu sou um professor bacana, né? Vamos lá, ó. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, ó, vocês acertaram, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Tá bacana. A gente vai treinando, vai acertando para a próxima. Por isso que quando acontece um acidente, aí chega aqui, chega com outra ideia, né? Exato. Morreu um aqui, chega com uns 5, 6. Eu quis chegar com essa dinâmica, né? Esse de fato é um sentido oral, né? Da nossa tradição. Um vai falando pro outro. Meio que chegou distorcido, mas a palavra de Deus, a tradição da nossa igreja, ela chega reta, né? O Senhor, Ele é, como eu falei, Ele é maravilhoso. Ele não deixa falhas, né? Nós, né, de acordo com a nossa brincadeira, né? Ah, tá certo, tá vendo? Bateu de certa forma. Mas Deus, Ele é perfeito na sua essência, né? A tradição da igreja, ela é a nossa maior riqueza, né? E o sentido oral, né? Onde é passado, né? De cada irmão para cada irmão, é algo essencial para a nossa vida cristã, né? Nem sempre nós teremos o acesso às escrituras, né? Nós temos irmãos que não sabem ler, né? De como podemos chegar a esses corações? Através do sentido oral, né? Através da nossa palavra, né? Do nosso conhecimento perante ao Senhor, né? E isso é importante. Isso é muito importante para a nossa vida como cristão, né? Para a nossa vida como igreja. Então, que estejamos atentos mesmo, né? Firmados neste ensinamento. E por vez, né? A tradição escrita, né? Onde muitos seguidores de Cristo, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveram fatos da história da salvação, embora nem Cristo ou qualquer autoridade da igreja lhes tivesse pedido ou ordenado tal coisa. É como a gente falou, né? Cristo, Ele não pediu, mas Ele inspirou, né? O Espírito Santo inspirou o homem, né? Deus, trino, já na sua essência, já sabia de tudo. E o Espírito Santo colocou esse sentimento no coração do homem. Eu vou escrever, né? Eu vou relatar o que aconteceu. E nós temos algumas curiosidades, né? A nossa Bíblia, alguém sabe me dizer quando mais ou menos ela terminou de ser escrita? Ninguém?
existem relatos, né, que foi após 100 anos a vida de Cristo, como João Evangelista, né? Ele foi quem escreveu o último evangelho, quem escreveu o Apocalipse. Então, isso é uma curiosidade bacana, né? A gente ter direto assim mesmo, de bate-ponto. Se alguém perguntar, eu sei, né? Foi 100 anos depois de Cristo. Isso. Por João Evangelista. Então essa é uma curiosidade bacana, né? A gente manter, né? De fato, de bate-ponto mesmo, né? Se alguém nos perguntar, nós já temos esse conhecimento, né? Então, é isso, né? João Evangelista concluiu, né? Não que aqui talvez, sei lá, de repente, né? Possa se iniciar, né? Mas todos os dias nós temos, né, escrito a nossa vida, né, perante o Senhor, né? Isso é algo importante. Deus nos deixou o direcionamento à sua escrita, né? Exato, né? É algo que né, nós teremos, se Deus quiser, pela eternidade, né? O mundo ele vem de contrário, né? Vem dizendo que a gente não precisa, né, da palavra de Deus, mas de fato nós precisamos, né? É algo onde a gente pode nos apoiar, onde a gente pode nos colocar perante ao Senhor, né? Temos um contato de imediato, né? Eu, pelo menos, quando eu quero uma resposta, eu quero uma palavra de conforto, né? A gente, na oração pessoal, a gente pede, né, uma palavra ao Senhor, né? Senhor, me dá uma palavra, né? Coloca algo no meu coração. E o Senhor, na sua magnitude, na sua grandeza, Ele nos responde, né? Por isso é importante estarmos firmados em Deus, né? Firmados na nossa vida de oração. Torno a falar, é importante termos uma vida de oração para que possamos, de fato, vivenciar as Escrituras, vivenciar a tradição da igreja, passar para nós. E essa explanação, ela tem como objetivo mostrar que a palavra de Deus não está só na Bíblia. Quer dizer somente no que está escrito, mas também naquilo que foi transmitido pelos cristãos, através da fala e dos costumes. Essa transmissão da verdade e da fé, que não estão explicitamente na Bíblia, a igreja chama de sagrada tradição. É algo que se entrega, né? É algo que foi dado a nós, né? Tem muita coisa na nossa igreja, né? Que é rico, né? Que é rico em sabedoria, rico em conhecimento, que foi nos dado apenas no dizer, como na dinâmica que nós fizemos, né? Foi apenas de palavra, né? Algo que foi colocado em nossas vidas diante da tradição, né? Nós somos católicos, né? Graças a Deus, né? Nós temos a nossa religião como viva, né? Como a que partiu diretamente de Jesus, né? Quando Jesus fala para Pedro, né? Pedro, sobre essa pedra tu edificarás a minha igreja, né? Então nós podemos sim dizer que a nossa igreja se iniciou com Cristo, né? Isso é algo que, de verdade, não é porque sou católico, mas é algo que eu dou muito valor e eu tenho muito orgulho, né? Não foi um homem há 200 anos ou há 50 anos, não, foi o próprio Cristo que iniciou a nossa igreja. Então nós podemos falar com convicção, através de Jesus iniciou a nossa igreja. Então isso é algo que nós temos que dar valor, né, de fato. Algo que Jesus nos deixou, né, através de Pedro. Herbert, socorro, Herbert.